Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui hoje um pouco sobre ventilação mecânica. Então, nós estamos diante aqui de um caso real, de um paciente que está entubado e esse aparelho aqui é um ventilador. Há algumas confusões que às vezes dizem que isso é um respirador. Não, esse aparelho não respira, ele ventila. O pulmão faz a troca gasosa, que é a introdução do oxigênio para a hemoglobina, a hematose, e a célula respira. Então são esses conceitos. Nós, primeiramente, temos que perguntar, esse paciente está em que modo ventilatório? Ele está no modo controlado. Por quê? Porque ele está sob sedação e coma induzido. A modalidade, vocês veem aqui, ó, PCV. É uma modalidade que você controla a pressão, mas não controla o volume que está sendo ofertado, porque isso depende de uma série de variáveis. No segundo quadrinho aqui a gente vê o fluxo, que é de 61 litros por minuto. No terceiro, a gente vê o tempo inspiratório, 0,85, que é o tempo que o ventilador está ofertando oxigênio ao paciente. Então, é 0,85 nesse caso. Em seguida, a gente vê o tempo expiratório, que é 2,15, né? Então, 0,85 com 2,15 fecha a janela de tempo. Mais à frente a gente vê a relação IES, que é de 1,25, ou seja, uma parte para inspiração e 2,5 partes para a expiração. No quadro seguinte, a frequência respiratória, que nesse caso aqui está em 20 incursões por minuto. No quadro seguinte, o volume corrente, que nesse momento é de 568 ml. O volume corrente é a quantidade de ar, tá certo, que está entrando no alvéolo do paciente para cada incursão respiratória. Mais à frente a gente tem o volume minuto, que nada mais é, nesse caso aí está 11 litros e 400 ml, que nada mais é que a quantidade de ar que está entrando no pulmão do paciente a cada minuto, por isso que o nome é volume minuto. E no outro quadro, a FiO2, que nesse momento é de 41%. Nas curvas aqui, vocês veem essa curva aqui, inicialmente de pressão, tá certo? Onde a parte verde é a parte inspiratória, aí ocorre a ciclagem e vem a parte vermelha, que é a parte inspiratória. Essa aqui é a curva de pressão, no primeiro quadro. No quadro seguinte, esse aqui, ó, nós temos a curva de volume, tá certo? Então, a mesma coisa, o paciente inspira em verde e expira em vermelho. Aí vem a ciclagem ela é do vermelho para o verde é quando ocorre a ciclagem inspiratória, e do verde para o vermelho é quando ocorre a ciclagem para a fase expiratória. E na curva de baixo, a gente vê a curva de fluxo, né? Mais uma vez, a parte verde onde o ar está entrando e a parte vermelha onde o ar está saindo. Embaixo aqui nós temos a pressão que o paciente está recebendo nesse momento, a pressão expiratória, que é de 13 centímetros de água. Cá na frente a PIP de 10, e aí o somatório entre a PIP e a pressão expiratória resulta na pressão de pico, que vocês veem aqui, ó, de 23, tá certo? E também essa curva aqui
que é a rampa de subida do tempo expiratório, como ela está sendo realizada. Nesse caso aqui, numa curva ascendente, tá certo? Então a gente vê aqui que esse paciente não tem nenhuma sincronia. Se nós tivéssemos aqui auto-PIP, nós viríamos aqui, ó, na curva de fluxo. Essa linha aqui não chegaria até a linha de base, a parte vermelha. Então tá tudo direitinho, paciente estável na ventilação, tá certo? Volto aqui a explicar que quem determina a relação IES, ou seja, o tempo que o paciente está inspirando e expirando, é exatamente o tempo inspiratório, que nesse caso aqui é de 0,85, ou seja, 85% do segundo, tá bom? Se a gente tivesse que falar de janela de tempo, como esse paciente está com 20 incursões por minuto, você teria que dividir 60 por 20 e nós teríamos aí 3 segundos a janela de tempo. Sendo que desses 3 segundos, a gente está fazendo 0,85 de tempo inspiratório e a diferença, que seria 2,15, é de tempo expiratório, tá certo? Olha lá em cima o tempo expiratório, 2,15. 0,85 com 2,15 dá 3 segundos. 3 segundos é porque é a divisão entre 1 minuto e a frequência respiratória que o paciente está fazendo, que vocês veem aqui, que é de 20. Então, 60 dividido por 23, então 3 segundos seria a janela de tempo. Tá bom, gente? Esse é um quadro real de uma ventilação mecânica em PCV, ou seja, uma ventilação mecânica com a modalidade PCV. O modo é controlado por conta do paciente estar sedado com midazolam e analgesia com fentanil. Tá bom? Essas outras duas curvas aqui são análise de volume e pressão e outra de fluxo e pressão. Observe que as curvas também estão boas, uniformes. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí esse vídeo, deixe seu like, tá certo? Se inscrevam no nosso canal e acione aí o sininho para que vocês possam receber novos dicas e estudos para vocês. Um abraço a todos, até a próxima.